Olá, catequizandos e família. Que a paz e a alegria do Senhor esteja no coração de vocês. Hoje, dia 4 de outubro, celebramos São Francisco de Assis. Vocês já ouviram falar sobre esse santo? Eu vou falar dele um pouquinho hoje. São Francisco de Assis nasceu em 1182 na cidade de Assis, na Itália. Ele nasceu numa família rica. E São Francisco foi educado, então, para cuidar dos negócios. Mas ele não queria saber de estudo nem de trabalho. Ele queria saber de diversão. Aos 20 anos, ele foi como cavalheiro para uma guerra. E nessa guerra, ele foi capturado e então preso. E ficou preso por alguns anos. Quando finalmente foi solto, ele caiu doente. E quando se recuperou, ele foi para a igreja de São Damião rezar. E nessa igreja tinha um crucifixo. E no momento de sua oração, ele achou que o crucifixo falava com ele. E dizia: Francisco, repara a minha casa, pois olhas o que está em ruínas. Então São Francisco vendeu tudo que ele possuía, deu para o padre de São Damião e começou a consertar as igrejas. São Francisco, então, decidiu viver a sua vida humildemente e para os pobres. Seu pai, quando descobriu, ficou muito bravo e foi conversar com São Francisco. Mas São Francisco decidiu renunciar toda a sua herança e toda a riqueza. E ele até tirou sua roupa e entregou toda para o seu pai e disse: essa roupa lhe pertence, não pertence a mim. Eu agora sou de Deus. Os religiosos da época estranhavam muito São Francisco, achavam que ele era muito rígido, mas na verdade São Francisco queria viver como Cristo. Ele decidiu, então, fazer o voto da pobreza e cuidar dos pobres e dos humildes. São Francisco teve uma vida de peregrinação. Ele viajou por vários países. Ele viajou pelo Egito, pelo Chipre e pelos países sagrados. Jerusalém, todas as cidades em que Jesus passou. São Francisco de Assis, então, descobriu que ele não precisava só restaurar as igrejas, que ele tinha que pregar e passar para todo mundo a humildade e o amor de Deus. Em 1209, São Francisco recebeu autorização do Papa para montar a sua comunidade. Ele fundou primeiro a Ordem dos Frades Menores, ou como é conhecido, a Ordem Franciscana. Ele então conheceu uma mulher chamada Clara, e ela era muito devota e queria também dedicar a sua vida da maneira que São Francisco dedicou para Deus. Então São Francisco fundou a Ordem das Clarissas, ou a Ordem de Santa Clara. São Francisco é conhecido até hoje pelo seu carinho e cuidado com a natureza e os animais. E é uma coisa tão atual de hoje, né? O cuidado com a natureza que a gente tem que ter, o cuidado com os animais. E São Francisco, lá em 1200, ele já tinha esse cuidado. Ele falava que os animais e a natureza são criações de Deus. Então, ele pregava, sim, a preservação da natureza. São Francisco de Assis teve uma vida dedicada aos pobres e aos humildes, e aos animais e à natureza. São Francisco morreu em 1226 e apenas 2 anos após a sua morte, em 1228, ele foi canonizado e virou santo da Igreja Católica. São Francisco de Assis, rogai por nós. A tarefinha de hoje que eu vou pedir, São Francisco tem uma oração muito conhecida e muito linda. E eu queria pedir para vocês fazerem uma pesquisa. E não é nem um pouquinho difícil, é só botar no Google o que vocês acham. Eu queria que vocês escrevessem essa oração para mim, num papel, fotografe e manda no nosso grupo ou no privado para mim, não tem problema, tá? Eu vou adorar receber. E eu espero que vocês gostem da oração e que vocês aprendam a rezar
essa oração, porque ela é muito linda. Ok? Fiquem com Deus. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.